Oi! Hoje é a resenha do conto de Como Quebrei a Cabeça a Mulher do Prado, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Cidades Mortas e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer diferente, não vou fazer aquela leitura de algum trecho inicial do começo do conto ou então de outro ponto dele, porque simplesmente qualquer parte que eu leia praticamente já mata toda a charada da história. É uma coisa curiosa, porque na verdade é uma história de digamos, um fiapo só, não tem nenhum grande desdobramento e mais curioso, né? Até remete a uma outra que vimos há pouco tempo. Acho que foi no começo da semana ou no finalzinho da semana passada, nem lembro direito, mas era aquele conto intitulado O Fígado Indiscreto. Vocês lembram desse? Pois é, era aquela história onde tínhamos um cidadão que ia almoçar em casa de amigos, na verdade da sua pretendente, né? E a família da noiva da sua namorada, sei lá, não interessa, insistia para que ele comesse algo que ele não desejava. No caso, como o título bem diz, né, um belo bife de fígado. E o que temos aqui nessa história aqui, mais uma vez, é exatamente este probleminha. E a gente pode considerar então que Monteiro Lobato, eu acho que estava meio que se revelando através de seus textos. Porque é curioso, né? Duas histórias dentro da mesma publicação e quase uma atrás da outra, né? Por poucos contos entre um e outro, que fala sobre isso, né? A dificuldade que você tem de ir à casa de algumas pessoas e ser forçado a comer coisas que você não gosta. É o que acontece aqui com o protagonista dessa história também. Só que antes, né, temos o narrador que diz, aliás, ele mesmo foi vítima, né, e conta a um amigo. Aliás, o nome dos dois personagens nós não ficamos sabendo, só ficamos, claro, a par da dona da casa onde ele vai, né, que é a dona Vidoca, e também, claro, o Melo, né, que é citado aqui no título da história. Que, aliás, o título da história já é um belo de um spoiler, né? Se eu falar de novo, aí você já sabe de novo o que acontece ao final aqui do texto. Ou seja, é realmente uma composição super rápida aqui do Monteiro Lobato que você fala, caramba, eu já não li essa história há pouco. Bom, na verdade, ele não tem um certo nojinho apenas de fígado, ele tem de várias coisas. Aliás, é assim que a história se principia, porque o amigo, então do protagonista maior aqui dessa história, acaba de ser convidado. Ele diz, não quero ir para sua casa jantar porque eu sou cheio de regalias. Eu não como de tudo, só como, na verdade, aquilo que eu quero, e só como aquilo que eu quero comer na hora, naquele instante, né? Ele também não é regrado às regras dos horários, né, de almoço ao meio-dia, jantar às 8 da noite, essas coisas. Não, ele come na hora que dá na telha. E se tiver a coisa feita, ele come. Se não tiver, ele talvez faça ou mande fazer, não importa. Mas realmente ele não come de tudo, ou seja, ele recusa qualquer convite de almoço ou jantar na casa de amigos. Mas o amigo insiste bastante e ele acaba dizendo, não, você não ficou sabendo do caso que eu tive com a tal família? Qual é o nome da família? Agora esqueci. Bom, mas é a família da dona Vidoca, né? E também de Melo, que eles tiveram um pequeno afastamento, a amizade se rompeu justamente por causa desses quiprocós que acontecem à mesa. Ou seja, ele não quer comer as coisas, né? Por isso que ele evita, claro, primeiro de ir, né, aos eventos alimentícios. Mas no caso, era uma festa de fim de ano, né? E ele acabou sendo convidado, talvez ainda não era muito conhecido a respeito desses seus caprichos, né? De comer pouca coisa, ou querer comer o que ele quer, na verdade, né? Bom, eu, por exemplo, sou assim também, né? Eu não gosto de comer o que eu não quero, né? E sou chato mesmo quando vou à casa das visitas. Enfim, ou como eu vou à visita à casa das pessoas, né? De qualquer forma, né? Lá foi o sujeito aqui, protagonista, e ele realmente ficou naquela situação do outro conto também, né? Só que no começo muitas coisas eram oferecidas por dona Lidoca a ele, né? Via que ele estava comendo, que é o mesmo mal que o outro fez na história anterior. Para se livrar logo da sensação de estar comendo algo que não gosta, come-se rapidamente. Só que a pessoa que está te observando pensa, caramba, ele comeu rápido, está gostando, está curtindo. Ou seja, é uma coisa que vira uma bola de neve, né? Você tenta evitar aquilo, mas na verdade
o problema não para de crescer. Dona Lidoca então começava a meter mais e mais comidas diferenciadas a ele. E eram várias coisas mesmo, né? Só que num certo momento, inclusive, apareceu o tal do fígado, do mesmo jeito que na outra história. Eu falei, caramba, aí que a história ficou bizada mesmo, de uma forma completa. E eu falei, de novo, caramba, Monteiro Lobato, por que essa insistência nessa temática? Aquelas, né? É o tipo de situação onde você até compõe duas pequenas histórias que tenham coisitas muito parecidas. O princípio geral é o mesmo, na verdade, né? Mas, pô, coloca numa publicação, a segunda história você coloca numa outra, mas no mesmo livro realmente é muito do curioso. E aqui não tem nenhum apontamento. Deixa eu até voltar, pelo menos nessa história aqui não fala que foi publicada depois, porque alguns contos aqui deste livro está apontado que ele entrou para o livro numa segunda edição, por exemplo, ou seja, na edição original ele não estava presente, mas depois, e agora me fugiu, onde está aqui o fígado indiscreto? Cadê? Vê se eu acho aqui rapidamente, página 106, só para tirar essa dúvida, vai que é o fígado indiscreto que entrou depois numa segunda publicação. Não tem nada aqui, mas tem que, na verdade, foi alterado ou suprimido o subtítulo. A do O Fígado Indiscreto tinha o subtítulo ou O Rapaz que Saía Fora de Si. E é exatamente isso que diz, então, o protagonista aqui dessa história ao amigo. Não, eu não posso ir a almoços, a jantares, porque eu posso sair fora de mim e cometer um homicídio. Ele diz isso logo na terceira frase, terceiro parágrafo depois daquilo que eu li para vocês. Ele fala, eu posso cometer um homicídio. Ou seja, o título já vende que ele quebrou a cabeça da mulher de Melo. Depois ele diz a seguir que pode cometer um homicídio. Se você junta Lé com Cré, você já sabe como é que a história termina. É quase isso, não chega tanto, né? Algo tão violento assim. Mas, ok. O curioso é que essa história ela acaba abruptamente e justamente nesse momento de super tensão, onde literalmente ele parte a cabeça de Dona Lidoca, que não para de oferecer comida para ele. E aqui eu posso dizer completamente o final da narrativa porque não tem problema. É basicamente isso. Ou você curte como ela se desenvolve, ou realmente tanto faz, você sabe o final ou não, né? Você não vai se agradar com ela. Mas de qualquer forma, como eu estava dizendo, a história ela se interrompe imediatamente e é algo bastante do esquisito, porque ele, o protagonista, estava narrando ao amigo o que estava se sucedendo lá na casa de Dona Lidoca e de Melo. Mas aí o texto fala aqui que ele realmente não termina de contar como tudo aquilo se findou, né? Porque depois que ele tacou uma garrafa de vinho na cabeça da Dona Lidoca, o que aconteceu? Ela morreu? Foi um homicídio que ele fez da outra vez? Não fala, porque aqui quando ele estava revivendo toda essa história, ele passou mal e desmaiou. E aqui tem o final, ó. Não concluiu, o amigo havia abalado. Ele caiu também ao chão, mas caiu ao chão como também? Quase morto? O que foi que aconteceu, né? Não se sabe. A curiosidade que eu falei é que aí você vira a página e descobre aqui, ó, nota da primeira edição, 1946, que foi o ano da primeira publicação aqui de Cidades Mortas. Essa história aqui deu origem a um processo civil, porque justamente um hoteleiro que também tinha o nome de Melo e possuía ótimo, né? Era casado com uma também Dona Vidoca, aliás, né? E ele ficou se sentindo ultrajado pelo que era descrito nessa história do Monteiro Lobato. E abriu um processo, né? Querendo, claro, indenização. Ele acabou perdendo porque era ridículo, na verdade, né? Como é que ele podia querer alguma coisa a respeito de uma obra completamente ficcional, né? E tem essa pequena, então, galhofa que acontece com o cidadão aqui, esse tal de hoteleiro, né? E você fica na dúvida, caramba, isso aqui aconteceu mesmo ou não aconteceu? Isso aqui faz parte da piada do texto. Realmente não dá para saber, né? Mas, de qualquer forma, faz um certo sentido porque a história em si mesmo não havia fim. E o fim é dado por uma contingência do cotidiano, de uma publicação, de uma história. Enfim, não dá para entender exatamente o que diabos aconteceu aqui, se esse trecho final do processo é ficcional ou realmente aconteceu de fato. Enfim, o martírio desse protagonista ali sentado à mesa e Dona Vidoca metendo comida nele cada vez mais é divertida, realmente, claro, mas não se compara com a sensação que eu tive lá na primeira história.
Mas há esse problema também, né? Se você vê duas coisas muito parecidas, é claro que você vai fazer a comparação e vai acabar elegendo uma melhor do que a outra. Eu considero que a primeira, não sei se exatamente a primeira era a melhor de todas, mas acho que tinha um contexto mais interessante, né? Do cara tentando, né, fazer graça para poder não perder o interesse amoroso. Aqui é basicamente uma questão só de ter sido convidado para jantar, almoçar na casa de pessoas conhecidas. Eu acho que esse texto, no fundo, é um pouco inferior, justamente também porque ele não tem um final. E o final que ele tem, realmente apresenta, é uma coisa que você não sabe se está ou não está condizente com a parte ficcional, porque se for uma coisa real, realmente não está conectado, né? Enfim, eu achei esse texto aqui, na comparação, um pouquinho inferior. E, portanto, caramba, deixa eu ler de novo aqui, porque é um título complicado de falar, né? De como quebrei a cabeça, a mulher do Melo. Gozado, né? Hoje em dia a gente fala de como quebrei a cabeça da mulher do Melo, né? Mas antigamente se colocava a crase, né? A mulher do Melo. Enfim, para esse título de Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, vamos ver então como o livro já se aproxima do seu final na semana que vem, de segunda a sexta, mais resenhas comentadas de cada um dos contos aqui do finalzinho de Cidades Mortas, sempre ao meio-dia. Mas, enquanto esse próximo vídeo ou a sequência dos 5 próximos vídeos não chegam, na semana que vem, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. E... tchau!